Vamos parar o nosso cronômetro. Candidato, o senhor tem colocado em algumas participações, em alguns outros debates, a necessidade de cortar salários, cortar cargos, cortar até os valores de salários de vereadores e de secretários, de servidores. O senhor acredita que terá apoio político até, visto que estamos num processo em que vai depender de votação na Câmara e tudo mais, para medidas como essas? Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade a todo o veículo de comunicação. Hoje acredito que um veículo de comunicação mais assim, honroso da nossa cidade, que é o JM. E obrigado a todos os ouvintes. E eu acredito, sim, Genaro, porque na realidade nós não podemos depender de político para poder votar, cortar regalias de político. Dificilmente isso vai acontecer, mas já aconteceu, por exemplo, já em algumas cidades, algumas não, eu tenho certeza de uma. Eu até desenvolvi um vídeo, vou estar passando, vai estar aí nas minhas redes sociais, que aconteceu que realmente eu almejo e planejo para Uberaba. Nós precisamos só do povo para poder fazer isso, Genaro. Isso ocorreu, eu vou inclusive deixar para vocês aqui esse vídeo, para vocês entenderem de que eu falo. Isso aconteceu num município no Paraná, agora recente, que os vereadores queriam votar em aumento de salário do prefeito e o aumento de salário deles. E o povo foi para a Câmara e, diante da pressão do povo, do almejo do povo, da necessidade do povo, eles criaram uma nova emenda e votaram o contrário. O salário do prefeito de 14 ia para 22, voltou para 12. Salário de vereador de lá, que era aproximadamente 3.700 e pouco, que ia para 7.500, voltou para 970. Isso é real. Então, isso pode acontecer em Uberaba. Mas o objetivo não é só cortar essas regalias dos políticos, não. Tem muitos cortes para fazer na prefeitura. Muitos cortes. Eu acredito que, diante de um candidato com o meu perfil, com os meus anseios, eu acredito que dentro de um ano conseguiríamos cortar os custos públicos pela metade. Olha de que estamos falando? Custos públicos pela metade. De que forma é isso, João? É simples. É da mesma forma que todos os outros falam. O que se fala em campanha, na maioria das vezes, não se escreve, isso não acontece. Nenhum e nem outro candidato. Eu não sou contra nenhum candidato, eu sou contra o sistema político. Então, é muito simples. Cortar cabides de emprego, cargos comissionados por indicações, por apadrinhamentos políticos. O que ocorre? Um candidato igual eu não tenho um político andando comigo. Eu não tenho um grupo político. Eu não devo um cargo. Eu entrando lá, para mim, fica fácil. Eles não conseguem. Nenhum outro candidato, dos 11 candidatos, vai conseguir fazer isso. Porque eles têm apadrinhamento, se eles forem eleitos, eles já são eleitos endividados. Se eu tivesse dentro do projeto deles, eu também não conseguiria. Então, quando eu fui criar um projeto para sair para a política, eu já escolhi a forma certa que eu teria liberdade de trabalhar. Eles não têm liberdade, eles têm que prestar contas dentro do grupo político deles, eles passam a ser apenas um representante de um grupo, representante de uma cúpula. Não dá certo isso. Mas você acredita que apenas cortando cargos comissionados e diminuindo a folha de salários da prefeitura seria o suficiente para cortar os custos, de um modo geral, do pela município? metade, né? Não, de forma alguma. A gente acredita muito que a gente consegue cortar esse custo pela metade, porque vamos ter uma equipe que não é política, uma equipe que não sofre influência política, para poder enxugar a máquina e cortar os custos. Isso também, Lídia, não significa que resolve o problema, e só isso resolve o problema do município, não. Só que eu acredito que é o problema mais grave e que tem que começar por aí. A partir daí começa a sobrar dinheiro para poder investir nas áreas mais carentes e quem mais precisa. Então,
é necessário isso aí, enquanto os políticos não acordarem para poder fazer isso, enquanto eles estiverem governando em causa própria, enquanto eles estiverem preocupados com pagar as contas de apadrinhamentos políticos, que tem que oferecer cargos porque eles estão endividados politicamente, essas políticas milionárias. Quando eu digo que, quando você entra num projeto, você tem que entrar da forma certa. João, mas eu não entendi. Você está querendo cortar pela metade os custos da máquina administrativa do município. Mas até agora você só falou em enxugar a folha de pagamentos e cortar os cargos comissionados. Quais seriam as outras formas para você chegar a essa redução de 50% dos custos administrativos? Diante do que nós assistimos, Lídia, diante do que nós estamos vendo, com esse disparate desses valores que hoje os políticos, esses cargos comissionados e essas criações de cargos, diante disso aí, nós fazemos uma conta muito simples, que hoje com a equipe técnica, uma equipe de profissionais especializados em cada secretaria, em cada segmento, a gente consegue economizar. Para isso tem que ser gestão empresarial, não é gestão automaticamente participa-se de uma gestão de política pública, mas a direção tem que ser uma gestão empresarial. Então isso não é difícil. Quando trata-se de empresários, quando você vai, vamos dizer, você compra uma empresa. O que você faz quando você compra uma empresa? Primeiro é fazer uma auditoria refinada em todos os departamentos dessa empresa, porque a pessoa que está vendendo, ele não vai falar para você do passivo real da empresa. Ele vai maquiar o passivo para te passar. Ele quer vender. Não necessariamente, né, João? Não, isso, mas nós estamos falando em modo geral. Em modo geral, naturalmente é o que acontece, Lídia, porque a gente que é empresário da empresa do segmento privado, então isso a gente já participou de negócios assim. Então o que acontece? Você tem que fazer uma auditoria refinada para ter realmente o passivo real. Aí você tem que fazer um balanço do faturamento da empresa, da arrecadação, para você ter os números na mão. Eu tenho isso de arrecadação, eu tenho isso de custo. Aí eu tenho isso de passivo. E, novamente, pega os profissionais que são especializados, você faz um custo fixo, um custo variável, pronto, você tem tudo na mão. Aí o que você tem que fazer? gerir. Eu posso tirar daqui e colocar ali. Nós temos que cortar custos, temos que diminuir custos para sobrar dinheiro para investir aonde? Onde está mais carente, onde é a prioridade. Porque prioridade surge, em cima de prioridade surgem outras prioridades, que foi o caso dessa pandemia. Olha o que surgiu, quem que esperava isso? Quem que queria isso? Não tem um cidadão, um ser humano, que almeja, que gostaria disso. Então isso ocorreu. Mas aí o que fazer? Isso é uma prioridade em cima de prioridades. Teríamos que parar todo o sistema como era e focar em cima dessa prioridade que ocorreu, que trouxe um prejuízo muito grande em todos os sentidos. E, candidato, o senhor já defendeu algumas vezes a questão do corte do salário dos vereadores, né? Porém, a gente sabe que uma medida como essa não é uma deliberação do Executivo. Então, caso eleito, como que o senhor faria para cumprir essa promessa que já foi feita algumas vezes nas sabatinas e então, até nas suas redes sociais? Eu entendo. Veja só, eu volto a falar, a repetir, que nós não podemos depender do político eleito. Eu criei essa reforma em época de campanha e estou alertando os nossos eleitores que, inclusive, eu não trouxe uma revista para você, Lídia. Não. Vou entregar para você. Você queria me vender uma. Eu queria ver, você não me comprou uma revista, Lídia, para ajudar na minha campanha. O único candidato a prefeito que não usou um centavo do dinheiro do povo na campanha, você não me ajudou, Lídia. Mas então é uma proposta que o senhor está lançando, mas não tem como o senhor assegurar esse corte do salário de vereador. Vou falar para você. Quando trata-se, eu vou passar um vídeo para vocês, depois para vocês entenderem o que realmente ocorreu e que é possível ocorrer com muita facilidade. Porque o povo tem que entender que quem tem força é o povo. O povo tem que entender que quem manda é o povo. Então, veja só, tem que sair dessa alienação política que ocorre
no geral, não é só no nosso município, isso ocorre. A nossa política é muito arcaica. Até hoje ainda acontece muito de compra e venda de voto. Como pode? Entendeu? Então, é possível sim, minha filha, porque o povo querendo, não tem político que segura. Não é o candidato eleito, vereador, ele vai votar porque os eleitores dele vai fazer o que aconteceu nesse município lá no Paraná. Eles vão chegar no olho do seu candidato eleito e falar assim, amigos, nós votamos em você, nós queremos isso aí a título de exemplo. Vamos falar que nós vamos fazer isso a título de exemplo para começar uma mudança na política nacional. Isso pode começar, não é mais começo por aqui, graças a Deus aconteceu no Paraná, porque eu estava sendo assim, às vezes tinha muita chacota, muita zoação, mas coisas de brincadeira a gente não liga não. Aí isso ocorreu real e isso foi muito importante, veio me sustentar a minha ideia que isso pode acontecer. Candidato, para fazer essa proposta, o senhor analisou quanto ganham os detentores de cargos comissionados da prefeitura, inclusive secretários, o próprio salário do prefeito e o salário dos vereadores, e quais seriam os valores compatíveis segundo a proposta do senhor? Tá. Lá na minha proposta está escrito, meu amigo, que cortaríamos no meio, ou seja, a proposta, já falamos. Mas seria compatível um secretário municipal receber a metade do que ele ganha hoje? Tá, eu vou falar para você, eu não sei, porque por isso que temos que mudar a política. É por isso que temos que realmente ter mais empresários na política. Porque os empresários, eles sabem como administrar o que ganha. Você acredita que eu, como empresário, eu não tenha retirada da minha empresa a metade do que ganha um secretário? Para mim, eu pessoalmente, João... O senhor sabe quanto ganha um secretário? Eu tenho na minha revista, foi feito um levantamento, aproximadamente 13 mil reais e alguma coisa. Então, o que acontece? Isso também é o seguinte, é uma média, nós não fomos as duas pontas, não. Uma média do que ganha o secretário. Então, o que acontece? Diante disso, eu, João, empresário, eu não tenho uma retirada da minha empresa porque não posso fazer isso. Eu não tenho uma retirada pessoalmente de aproximadamente 7 mil reais para mim, João, entendeu? Então, eu acredito que pode sim. Candidato, vamos começar com as coisas mais práticas, né? E falar um pouco a respeito das questões que afetam mais o nosso dia a dia. Certo. Entre elas, a questão do cemitério, que é uma das que a gente tem feito aqui com vários outros candidatos também, com seus adversários, perguntando quais as propostas que o senhor tem para os enterros das pessoas carentes que não são propriamente, que propriamente não se enquadram naquela questão de vulnerabilidade extrema. O senhor tem alguma proposta para que a gente possa continuar beneficiando, ou pelo menos olhando por essa classe menos favorecida na hora dos sepultamentos? Olha, quando você faz a pergunta, você já automaticamente esclarece. Isso é muito bacana, porque você já disse, as pessoas mais carentes, nós estamos falando da onde um chefe de estado, um chefe de município tem que focar a sua governança em prol dos menos favorecidos, em prol dos bairros periféricos, das pessoas da periferia. Então, o que acontece? É absurdo hoje não ter um cemitério público para poder enterrar aquela pessoa carente. Isso aí é do poder público. A gente acredita que tem que ter. Aí tá, mas e a proposta, o secretário? Tá, eu sou gestor de empresa, eu sou administrador de empresa. Não vai ser diferente. Você vai sentar, quem fala a verdade é os números. O homem fala o que é conveniente, principalmente em época de campanha. Mas o senhor pretende fazer um quarto cemitério público aqui em Uberaba? Se preciso for, sim, Lídia. Se preciso for. Olha a minha colocação. Porque o grande administrador, ele faz a conta aonde ele perde menos. Como poderemos ter um absurdo desse que ocorreu de ter que enterrar um cidadão do município de Uberaba em outro município? A história que chegou em mim foi essa. Isso é um absurdo. Isso aí eu não sei se a palavra certa é desleixo, mas é um descuido do poder público deixar isso acontecer.
quando o senhor fala que se preciso for, né, construir um quarto, a outra alternativa seria rever os valores da concessão do cemitério parque? Candidato, o senhor vai responder logo após o nosso intervalo comercial, porque os 15 minutos iniciais já se encerraram, ok? Vai rápido demais, hein? Peço agora para que a Gisele repita a pergunta dela e o cronômetro seja disparado assim que o candidato começar a responder, tá certo? Então não vamos computar a pergunta da Gisele aí, para que o candidato não tenha prejuízo de tempo. Bom, candidato, o senhor estava falando no bloco anterior que, se preciso for, construiria um quarto cemitério. Agora, se não houver essa necessidade, qual que é a outra proposta? Seria rever o contrato da concessão do cemitério parque? Os Exatamente, valores, né? não tenha dúvida. O que não pode quando a gente fala de gestão empresarial, é essa diferença. É porque a gente trabalha especificamente, a nossa especialidade é trabalhar com os números. Então, em cada caso, em cada ação, tem que ser feito contas. Então, o que acontece? O que é melhor para o município, o que é melhor para o cidadão? O cidadão, ele precisa de amparo do município. Ele precisa que o chefe de município dele esteja governando para ele, principalmente a classe mais carente. Então, o que não pode acontecer é o que aconteceu, nem o uberabense, nem mesmo as pessoas que criou, aprovou o caso. A gente tem essa consciência. Só que o que é preciso fazer em cada ação, em cada situação, em cada departamento, em cada microprojeto, tem que ser feito levantamento e estudos. Isso não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, que isso não pega nem bem para nós, nem a título de divulgação da nossa cidade. Isso não pode deixar acontecer. Da mesma forma que o Genar me fez uma pergunta com relação os secretários. O que é que ocorre? Isso tem que ser visto. Eu não estou dentro da prefeitura, eu não estou lá, eu não tenho conhecimento de todo o secretariado, quanto que cada um ganha, se é uma base ou não, se tem um teto, um piso ou não. O que é que ocorre? Isso tem que ser feito conta. Às vezes tem secretário que ganha, não ganha 13, 14 mil. Então, esse caso tem que ser revisto. Isso tem que ser revisto ação por ação. Quando a gente fala de uma gestão empresarial, é isso. Liberdade de trabalhar sem influência. O que precisa na nossa política é ter um divisor de águas, daqui para trás e daqui para frente. Daqui para frente, eu acho que está na hora de empresários assumir realmente. Porque os empresários vão trabalhar friamente com os números, sem influência, sem sofrer influência de partido, sem sofrer influência de grupo político, sem sofrer influência de quem injetou dinheiro na campanha dele. É por isso que eu digo, quando eu digo que eu fiz um projeto para sair, eu escolhi um projeto, eu projetei para poder sair em um partido que não usa dinheiro público, dispensei algumas parcerias de alguns, às vezes, empresários que poderiam me influenciar e querer um retorno, porque alguém investe para não ter retorno? Não tem, isso é uma pergunta que fica aí. Então, se a pessoa investe, ela quer o retorno. E o retorno é da onde? Como é que uma pessoa vai investir numa campanha política e depois ela quer um retorno de um dinheiro que não é dele e nem é do eleito, do candidato eleito? Isso é desonesto. Então é simples de ver, os eleitores têm que enxergar isso. É a diferença de um político para um gestor empresarial. Candidato, o senhor atua no comércio há muito tempo, com sucesso inclusive, né? E o senhor, claro, deve ter uma noção sobre os anseios, os pedidos, os inconformismos da classe empresarial de Uberaba com relação ao centro da cidade e o esvaziamento do comércio na área central. O senhor tem alguma proposta específica para a revitalização do centro urbano de Uberaba? Lídia, a única coisa que nós sabemos e temos certeza é que precisa, porque a nossa cidade não tem centro. Nós não temos atrativo no centro. As pessoas do bairro não querem mais passear no centro. Primeiro que os bairros evoluiu. Isso aí é o seguinte, não existe acaso, não existe... a gente tem que tirar vantagem até das desvantagens. Foi bom para alguns bairros que desenvolveu, mas eu acredito que está na hora de restaurar o centro. Voltar a restaurar o centro, fazer o centro da cidade. Porque no que fez foi como, vamos, de uma linguagem muito simples, como se desmontasse o centro. Deixou o centro abandonado, mexeu no fluxo, no fluxo das vias. Então isso aí fez com que o povo esvaziasse o centro.
perdeu muito valor o comércio central nosso, inclusive tem muita gente que são donos de imóveis no centro, ficou muito prejudicado, porque eram imóveis supervalorizados e que perdeu muito valor. Então, nós pretendemos com muita força, muito foco, Lídia, em restaurar o centro. O que precisa restaurar o centro? É projeto, estudos, análise. Mas você tem algum projeto nesse sentido? Então, veja só, nem eu tenho e nenhum outro específico. Eles vêm falar aqui, é de conversa. Da mesma forma que a nossa vida, faz de conta. Político, eles falam o que é conveniente. O que ocorre? É simples, a gente sendo eleito, Lídia, a primeira coisa que o João vai fazer, vamos tratar especificamente do centro da cidade. Tá bom, vamos fazer uma pesquisa, vamos buscar profissionais com competência para poder restaurar um centro de uma cidade antiga, que as vias são muito estreitas, as calçadas muito estreitas, deterioradas. O que fazer? Vamos resolver. Vamos pegar profissionais com cabidal, com lucidez, sem influência política, sem influência do dono do imóvel que quer aquilo, não. Tem que ser feita uma análise, tem que governar para a maioria. Isso não é difícil, Lídia. Até você consegue, qualquer uma pessoa que estiver no lugar do prefeito consegue. Só basta querer e não sofrer influência. Então, o que fazer? Tem que restaurar as calçadas, tem que restaurar os prédios, tem que restaurar as fachadas dos prédios, tem que desobstruir nossas calçadas, porque nós temos aqui próximo, aqui temos uma instituição que nós temos muito deficiente visual. É horrível para eles. Eu tenho amigos que são deficientes visuais, eles reclamam sempre. Os cadeirantes da nossa cidade sofrem muito com as nossas calçadas. Tudo isso é necessário, tudo isso é possível se tiver dinheiro e foco para fazer. Candidato, o senhor falou que não existem projetos ainda, né? Mas uma proposta foi apresentada pelas próprias lideranças classistas. O pessoal da CIU formatou e entre as questões que eles colocam, eles pedem o prolongamento, né, do calçadão do Arthur Machado até quase aqui o 5º quarteirão. Essa é uma proposta que o senhor encamparia ou não? Com certeza, temos que usar as instituições que temos que usar a CIU, CDL, só que é o seguinte, é preciso deles parar de fazer politicagem também dentro das instituições deles. Eles têm que focar a realidade da necessidade, entendeu? Então isso tem que parar de dar preferência para candidato. Eles não são empresários? São empresários, gente. Eles têm que sair para campanha, eles têm que sair para política, eles têm que começar um projeto sério, certo, sem usar dinheiro do povo para fazer campanha. E ali nós temos muita gente ali que poderia estar tudo agora pleiteando cargos de vereadores. Mas não, às vezes não querem, tudo bem, a gente entende que é difícil para mim também. Só que o meu objetivo é esse, é melhorar um Estado para todo mundo, para a maioria. E, olha, acamparia com o maior prazer. Eu acredito que eles são as pessoas mais indicadas para criar e demonstrar um projeto para melhorar a condição do comércio, do comerciante do centro da cidade, melhorar as vias ali, as ruas, melhorar o BRT, porque ali, aquele estacionamento, ali é o seguinte, está de uma forma que o comerciante, o empresário de varejo, que é quem mais emprega, que dá 90% dos empregos da nossa cidade, é o comércio de varejo. Eles não têm nem assim uma motivação. Não tem um político eleito que vai numa loja depois e fala assim, obrigado por você ter uma empresa, você dá 2 empregos, meu irmão. Porque vai somar 2 com mais a família dele que trabalha ali. São pessoas que estão amparadas, estão mantendo suas vidas daquela empresa. Então precisa disso. Os chefes de Estado têm que ter uma visão mais macro, uma visão mais ampla, com mais lucidez. Então, a sua pergunta eu gostei, viu? Inclusive tem outras instituições que podem ajudar os pequenos, micros empresários, como tem o SEBRAE para poder ajudar, orientar, levar informação para o pequeno e o micro para que ele cresça, motiva ele a empregar mais. Uma coisa eu posso fazer com muita facilidade, criar uma tabela progressiva. Quem emprega tantos tem um benefício, se ele emprega 10, emprega 2 tem um benefício, emprega 10 tem outro, emprega 100 tem outro. Que tipo de benefício? Simples, o benefício, minha filha, está onde ele paga muito imposto.
Então, vamos dar benefícios cortando dando algum benefício de desconto nas taxas de imposto que ele paga. Porque IPTU e ISSQN. no que ele vai ter desconto, ele vai se sentir motivado, ele vai sentir um empresário importante, ele vai empregar mais, que aquele emprego o pessoal está gastando no comércio. Porque o que fomenta o comércio é o homem. É o homem, ele tendo recurso, ele tendo dinheiro na mão, ele vai fomentar o nosso comércio. Eu não queria um desempregado na nossa cidade. Mas essas questões de desconto em ISSQN, e mexer em alíquota de IPTU também, isso aí tudo precisa ser aprovado pela Câmara Municipal. O senhor, então, pretende mandar algum projeto nesse sentido, logo no início do seu governo, justamente para aumentar o número de empregos na cidade, mediante esses descontos que o senhor está propondo em ISS e IPTU? Não tenha dúvida. É o que eu disse. É necessário, Lídia, é preciso, às vezes, de cortar na própria carne. Isso é cortar. O chefe de município, ele está cortando uma arrecadação que vai para o cofre público, para o município dele. Mas ele está investindo. Isso não é corte, isso não é prejuízo para o município. Ele está investindo, porque mais empresários, você tem que pegar o povo, a massa, e fazer com que eles interessem em serem investidores, serem empreendedores. Inclusive, eu tenho grandes planos e que pode se considerar projeto de estar investindo nas nossas escolas para poder formar mais empreendedores. Porque, gente, é muito simples. É o mercado de varejo, é o povo que consome, é o povo que produz. Quem produz é a mente humana. Nós precisamos incentivar esse povo, nós precisamos alavancar esse povo, nós precisamos querer uma vida melhor para esse povo. Mas eles não sabem que eles são poderosos. O ser humano é muito poderoso. Nós que temos isso na nossa consciência, nós temos que falar para ele: meu filho, não queira ser dependente. Você pode ser independente, você pode ter independente. Então está tudo dentro de você. Você tem que olhar para dentro de você e enxergar quem você é. Candidato, com relação à captação de água, abastecimento na cidade, o senhor tem alguma proposta? Considerando seus adversários, uns defendem trazer água do Rio Grande, outros falam de fazer poços profundos nos bairros e também até em captação de água no Rio Araguari. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? Então, veja, sempre as minhas respostas, eu falo para vocês do veículo de comunicação e aos eleitores. Minhas respostas são assim, eu procuro sempre responder uma resposta lógica. Eu tá aqui, na minha revista aqui de planejamento, tem trazer água do Rio Grande. Trazer água do Rio Grande, para sanar definitivamente. Só que é o seguinte, vamos assim, eu prometo resolver o problema, mas eu não vou resolver o problema para atender um ego meu. Não, eu falei que vou trazer água do Rio Grande, mas vai ser feita uma conta. Por isso que eu falo, tem que ser empresário, tem que ser executivo, tem que ser quem manja de administração. Então você vai fazer a conta, quem fala a verdade, mais uma vez eu falo, é os números. Bom, eu quero trazer água do Rio Grande para resolver, definitivamente. A promessa é essa. Mas o senhor, para defender essa proposta de trazer água do Rio Grande, certamente como isso o senhor pode já acontecer? analisou essa questão. Se ela é viável ou não, já deve ter conversado com algum técnico para orientar se essa proposta é boa ou não. Ela não é simples. É uma das propostas às vezes, mais difícil. Porque quando se fala de viabilidade, às vezes é uma proposta que o custo dela é muito alto. Mas quando eu falo que tem que resolver o problema definitivo, é isso. Quem vai falar é o número. Você vai falar assim, mas você não tem. Tá bom. Eu sou um administrador, eu sou um gestor de empresa e eu tenho certeza que pode fazer, deve fazer o mais rápido possível. E com relação, mas você já sabe a viabilidade? Não. Como que eu vou saber, gente? Eu estou gerindo as minhas empresas, eu saí tem 30 dias para campanha, eu não tenho assessores, eu não tenho grupo político. Mas, por exemplo, nessa questão do Rio Grande, já houve várias informações colocando que o custo para o bombeamento da água do Rio Grande, ele seria elevado por conta da questão da topografia, que tem metais pesados na água e que isso também encareceria o tratamento. Então, essas são questões já colocadas. O senhor teria alternativas para resolver esses problemas referentes à água do Rio Grande? Então, quando a gente fala da viabilidade, a gente já entendeu, já ouviu isso muito, que tem esses problemas. Mas vou falar para vocês, vou dar um exemplo que aconteceu em Uberlândia. Nós não estamos aqui para falar de Uberlândia, eu nem gosto, eu sou um pouco bairrista.
Mas o que é de exemplo que vem de outras cidades, quando é bom e funciona, nós podemos copiar, não podemos ser tão orgulhosos, entendeu? Lá em Uberlândia eles fizeram isso. Eles puxaram água, também tinha uma certa inviabilidade, quando falei de topografia, e o pessoal lá, o prefeito de lá, puxou água e resolveu o problema definitivo da cidade do Rio Araguari. Então, o que acontece? Quando a gente fala nós queremos um chefe do município, nós queremos um prefeito que resolva o problema. É por isso que tem que ser um gestor nato, tem que ser administrador e trabalhar com número. Eu não parei e fiz um projeto sobre o custo e benefício de trazer a água do Rio Grande. Aí tá. Mas quem que poderia fazer melhor? Um empresário, um gestor, um administrador que não é herdeiro, é mentor dos seus negócios e administra seus negócios. Ou um grupo cheio de interesses particulares, quem que poderia fazer melhor? Essa é a pergunta que fica para o eleitor. Um grupo cheio de interesses particulares ou um gestor. Candidato, nosso tempo terminou. Muito obrigado pela entrevista. Eu já estava entrevista. falando, já não veio.